Ligamos a televisão, ligamos o ecrã do telemóvel e simplesmente carregamos no play. Este é um gesto simples e quase automático nos dias de hoje. Mas será que aquilo que vemos todos os dias entra e sai de imediato da nossa cabeça? Ou será que cada vez somos mais o que vemos? Se olharmos para a atualidade, vemos que o audiovisual não é apenas entretenimento. Acaba mesmo por ser algo que educa, que influencia, que cria desejos, opiniões e até mesmo identidades. Desde bebés até à idade adulta, as pessoas são acompanhadas por imagens, sons, histórias e personagens que lhes vão dizendo como é que o mundo é e como é que as mesmas devem viver nele. Por exemplo, hoje em dia, muitos bebés ainda não sabem falar, mas já reconhecem certas músicas de programas infantis, cores, personagens e os sons dos tablets e das televisões. Há conteúdos feitos especialmente para eles, imagens rápidas, vozes que despertam a atenção, músicas repetitivas. À primeira vista, até parece algo inofensivo. Mas será que isso não pode influenciar de certo modo o cérebro do bebê, uma vez que o mesmo ainda está em desenvolvimento? À medida que as pessoas crescem, as histórias mudam, mas a influência continua sempre. É os desenhos animados, as séries juvenis, as novelas, os reality shows, os vídeos no YouTube, no TikTok, Instagram. Cada conteúdo acaba por influenciar em termos de beleza, de sucesso, de amor, de amizade ou até mesmo de conflito. Não concorda? Através da televisão, conseguimos ver como as pessoas se vestem, como falam, como resolvem determinados problemas, vemos aquilo que tem valor e o que não tem. E sem darmos conta, acabamos por ajustar o nosso comportamento ao que vemos. Isto é bom, isto é mau, isto sim, isto não. Não acontece assim consigo? A televisão e as plataformas não mostram apenas histórias, acabam mesmo por sugerir ideias, por construir certas tendências e até por normalizar certos tipos de comportamentos. Em Portugal, poucos exemplos são tão claros como a série televisiva Morangos com Açúcar. Para a geração da altura, no ano 2003, esta série não foi apenas algo que entretia as pessoas em casa. Foi sim um verdadeiro espelho da realidade. Ditou modas, penteados, formas de falar, lançou músicas que todos sabiam cantar, criou ídolos, influenciou a forma como muitos jovens viam a escola, as relações amorosas, os conflitos, os sonhos. Um dos episódios que mais marcou esta série foi o assalto que foi feito ao Colégio da Barra por um grupo de alunos. A ficção tornou-se realidade quando, no dia seguinte, vários alunos em várias escolas do país replicaram o episódio. Muitos eram aqueles que queriam viver como nos morangos, não porque fosse verdade, mas porque era aquilo que queriam viver, e isso criou um grande impacto na altura. A influência vai ainda mais longe que a ficção. Fala-se também de opinião, de política, de estilos de vida, de escolhas, aquilo que as pessoas veem nas notícias, a forma como os temas são apresentados, as imagens, as palavras usadas, tudo isto acaba por moldá-las. Nas redes sociais, os algoritmos tendem a mostrar mais aquilo que as pessoas gostam e concordam, reforçam ideias e dão mesmo a sensação de que toda a gente pensa assim. E a opinião das pessoas, como é que fica? Essa acaba por ser validada e construída pelo que consomem todos os dias. As tendências surgem muitas vezes através do ecrã. Uma dança, uma expressão, uma forma de vestir, alguém mostra e depois milhares copiam e repetem, não é verdade? O audiovisual é mesmo assim, veio acelerar tudo. Aquilo que antes demorava imenso tempo a espalhar-se, hoje demora dias ou apenas horas. E quando damos conta, aquilo que é tendência já faz parte da nossa rotina. E o poder do marketing? Este talvez seja a forma mais calculada para influenciar as pessoas. Nada é por acaso. As cores dos anúncios, a música, a história contada em poucos segundos. No fundo, vende-se a ideia de que se as pessoas comprarem certos produtos, vão ser mais felizes, mais bonitas, mais aceites. E
Para si, os conteúdos que vê na televisão e na internet são capazes de influenciar a forma como vive a sua vida? Você é aquilo que vê? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Nós estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, trazendo mais um assunto atual, um assunto importante, um assunto que realmente todos aí do outro lado vão se identificar. Você que nos acompanha através das operadoras, nós, Mel, Vodafone, ou através da internet, você que nos acompanha pelo aplicativo da Unifé TV, seja de onde for, você vai poder agora participar conosco, interagir conosco aqui no programa, através dos telefones, dos números que já aparecem aí no rodapé do seu vídeo, 218-368-008, 210-346-091 e também pelo WhatsApp, 918-617-038. Nós temos hoje muitos especialistas na área, nós vamos falar muito sobre essa questão de crenças, valores. Será que realmente nós somos aquilo que vemos, aquilo que consumimos através das telas? Claro que nessa era, Inês, eu já quero cumprimentá-la. Muito boa noite. Boa noite, Gelson. Obrigada pelo convite e boa noite aos nossos telespectadores lá em casa. Nós é que agradecemos, seja bem-vinda. Aproveitando já agora, cumprimentando também o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, Gelson. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Também uma boa noite para os telespectadores. Vamos falar muito sobre essa questão digital, era digital. Será que realmente nós somos o que vemos? Eu já tinha até uma questão aqui para a Inês, que é... Coloca, por favor, aí a especialidade da Inês. Ela é formadora em consultoria de marketing digital, né? Formadora e consultora em marketing, sim. É marketing e estratégia digital para empresas, exatamente. Já faz quanto tempo? Eu trabalho em marketing há mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Sim, mais de 25 anos. Comecei com o marketing tradicional, o offline, e nos últimos anos, talvez nos últimos 15, também com o digital. E formação e consultoria desde 2012. Portanto, nunca se exigiu tanto, né, do pessoal que trabalha nessa área, porque... Sim. Com a era digital, com as telas, com os ecrãs. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Nós temos visto aí essa dependência, digamos assim, dos telemóveis, dos ecrãs. Isso tem aumentado significativamente. E, na sua opinião, é uma consequência desse ritmo acelerado que nós vivemos, ou realmente é uma falta de literacia, de administração, né, do que a pessoa consome, do que ela vê? O que você tem a dizer sobre isso? Não diria que seria uma consequência. Diria mais como que uma evolução da sociedade e dos tempos. Nós também estamos a viver uma fase em que tudo é novidade. Uhum. Não é? Então, por ser novidade, há um maior consumo das plataformas, das redes sociais. Quer queiramos que não, as redes sociais têm o quê? 15, 20 anos? Não é? Portanto, não deixa de ser uma coisa recente. Até para muitos a internet é algo recente. Nós podemos dizer que em Portugal só 80% da população é que tem acesso e utiliza a internet. Portanto, ainda é algo recente e encarado como uma novidade, daí o grande consumo. Eu acredito que com os anos e com o tempo as coisas acalmem. Por ser uma novidade, então... Também. As pessoas estão um tanto quanto conectadas, né? Sim. É tudo, ainda para mais agora com a inteligência artificial, não é? Tudo é uma novidade para nós. E o Covid veio acelerar tudo isto. Nós podemos olhar para a população portuguesa e é uma população envelhecida, é talvez o quarto, se não me engano, o quarto ou o quinto país do mundo mais envelhecido. A literacia digital é baixa, não é? E então está a haver uma penetração para que consigamos atingir mais gente. Nós vimos inclusive os apoios que há, fundos europeus, o PRR, tudo isso para a transição digital, quer das pessoas, quer das empresas, não é? Então isso faz também com que nós sejamos influenciados por tudo o que é comunicação, tudo o que é meios e que estão ao nosso dispor e que também desperta a nossa curiosidade e nos faça consumir mais.
O Leonardo, que está aqui conosco, que tem uma empresa de marketing, é Estúdio Million, né? Exatamente. Leonardo. Já há quanto tempo você está nessa área? Há 8 anos. 8 anos. 8 anos, já entrei na área digital. E como é que você idealizou, de onde surgiu esse projeto, essa ideia de trabalhar nessa área? Bom, foi mais ou menos como a internet foi evoluindo. Eu não comecei pensando no que eu sou hoje. Eu agarrei uma oportunidade para trabalhar no digital, atendendo clientes locais, e o avanço da tecnologia, da internet, fez eu buscar novas oportunidades. Abriu a sua visão em relação a... Exatamente. E foi essa oportunidade que fez eu desfrutar de muitas coisas positivas, consegui expandir o meu negócio junto com a minha esposa, que é minha sócia, e hoje ter saído do Brasil para morar aqui em Portugal. Você está em Portugal há quanto tempo? Há 6 meses. 6 meses só? Exato. É tudo muito recente, hein? Tá a gostar? Sim. Eu já tinha vindo antes, agora eu tô morando. Tô gostando. Só o frio que... Você é de que região do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Ainda tem que ter aí um tempinho para acostumar. Exatamente. Porque o clima é um pouco diferente. Eu já sou do Sul, Sim. O clima é parecido, muito parecido. Agora, existe aquela questão, falando aqui ainda do digital, e você Sim. que está conosco aqui na Unifé TV, no debate público, por falar em digital, por falar em rede social, internet, nós também temos aí uma sondagem lá nas nossas redes sociais. Eu tenho uma pergunta já para o Leonardo. E também teremos aí especialistas por videochamada. Daqui a pouquinho eu vou cumprimentar o Tito Moraes, que é fundador do projeto Miúdos Seguros na Internet, que é um assunto também muito pertinente, muito atual e muito delicado ao mesmo tempo. Nós temos visto aí uma estatística muito grande, muito alta em relação a crianças, adolescentes conectados na internet consumindo conteúdos que não são tão bons, ou diríamos, não são nada bons. Então daqui a pouquinho eu vou falar também com ele, com o Rui, que está conosco, que é especialista também em marketing digital. O programa hoje muito especial. Já coloca, por favor, antes da pergunta que eu tenho mais uma pergunta que eu tenho para o Leonardo, a primeira questão lá das redes sociais, dos nossos stories, por favor. Tá aí. O que vemos pode influenciar quem somos? O que você pensa a respeito? Sim, se influencia. Sim, influencia, né? Sem dúvidas. Não, aí tá lá para os internautas, tá para os telespectadores. Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para você. Tem aí outra opção? Não sei, depende. Você pode deixar o seu comentário ou não influencia em nada no seu ponto de vista. A segunda pergunta que nós temos lá para os nossos amigos telespectadores: já alguma vez mudou de opinião, hábitos ou comportamentos por causa de algo que viu? Isso é óbvio. Eu acredito que não é possível. 100% aí das pessoas que estão acompanhando do programa já mudou um determinado hábito, fez uma determinada escolha, tomou uma determinada decisão por algo que viu, né? Por algo que assistiu, por algo que acompanhou aí nas telas. Nós temos hoje aí os chamados influencers, né? Os formadores de opinião da internet. E tem informação para tudo, né? Desde a cozinha, desde arranjos, desde mecânica, enfim, não tem nem como falar, mencionar a dimensão que a internet é. A outra questão, por favor, coloque aí para quem está em casa. Atualmente, o que considera que tem maior influência nas pessoas? Os telejornais, as redes sociais, as novelas ou a internet no geral? Temos mais uma pergunta, agora com resposta aberta. Até que ponto você confia na informação que vê na televisão e nas redes sociais? Tá aí, você pode deixar uma resposta aberta. Leonardo, aí, essa pergunta aí é bastante atrativa, né? Ela mostra um outro lado que talvez muitas pessoas não queiram ver. Todas as informações que a gente vê, que a gente acompanha, vídeos, imagens, hoje, na era atual, é confiável? Sem sombra de dúvidas, não. Hoje, na internet, a gente consegue consumir conteúdos que vêm de qualquer veículo de comunicação. Seja jornal, seja televisão, programas, pessoas aleatórias. E se a gente não tiver um filtro, a gente acaba consumindo informações que pode destruir a nossa forma de enxergar as coisas. E como filtrar? Existe algum método assim eficaz
que podemos filtrar essas informações? O primeiro ponto é sensibilidade em ouvir algo, ver alguma informação e buscar. Buscar. A gente nunca pode afirmar algo com apenas um conteúdo ou um vídeo que a gente viu. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma notícia impactante, eu vou logo em veículos de comunicação confiáveis para poder ter certeza que realmente aquilo ali pode me influenciar de alguma forma. Tá certo. Daqui a pouquinho eu volto com você. Perfeito. Tenho aqui muitas perguntas para os nossos convidados em estúdio, tanto a Inês, que está conosco aqui no programa de hoje, como também o Leonardo. E agora eu quero imagens, por favor, produção, me dê imagens aí de quem está por vídeo chamada. É o Tito Moraes, que é fundador do projeto Miúdos Seguros na Internet. Seja bem-vindo, senhor Tito. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Agora, fale-nos um pouco do seu projeto, como é que está essa iniciativa, o que mudou em relação às crianças que aderiram a esse projeto, em relação à tecnologia, especialmente com esse famoso Scroll, não sei se é assim que pronuncia, Scroll Infinito, é isso? O senhor pode me corrigir? Scroll Infinito. É o Scroll Infinito. Fazer uma observação é que a internet já tem uma geração, tem 30 anos é o tempo de uma geração. Portanto, nós quando falamos em novas tecnologias, na realidade elas já não são tão novas quanto isso. Agora, na realidade, elas colocam-nos desafios todos os dias, praticamente, porque todos os dias surgem novas aplicações, todos os dias surgem novas funcionalidades, todos os dias surgem novos desafios para os utilizadores da internet. E no âmbito do projeto Miúdos Seguros da Net, dedica-se, digamos, à sensibilização, a fornecer informação, sensibilizar e educar famílias, escolas e comunidades para as ajudar a manterem as crianças seguras online. Mas sentimos que era necessário ir mais além dos aspectos da segurança. E nesse sentido, em 2021, juntamente com uma colega, Cristiane Miranda, criei o projeto Agarrados à Net, que visa promover o bem-estar digital. E no âmbito do bem-estar digital trabalhamos várias áreas, além do uso excessivo, trabalhamos a prevenção do bullying e do cyberbullying, a prevenção da violência sexual baseada em imagens, a questão relacionada com os impactos negativos que as redes sociais podem ter na imagem corporal dos jovens e outros temas que têm impacto ao nível do bem-estar de crianças, de jovens, mas também de adultos. E a questão que referiu do Scroll Infinito é uma dos mecanismos que a indústria utiliza para manter as pessoas agarradas aos ecrãs. E é uma das coisas que nós falamos e explicamos quando fazemos sessões em escolas, quer com alunos, quer com pais, é explicar que o cérebro humano, sobretudo o cérebro adolescente, é um cérebro vulnerável à medida em que ainda não atingiu o seu pleno desenvolvimento, só atinge o seu pleno desenvolvimento aí por volta dos 24 anos. E as empresas de tecnologia desenvolveram funcionalidades e mecanismos para nos manter agarrados aos ecrãs, porque essa é a forma dela nos rentabilizarem. Quando o produto é gratuito, eu é que sou o produto. E o Scroll Infinito é um desses mecanismos. Quanto mais tempo eu estiver numa aplicação, mais publicidade eu vou ver. Quanto mais publicidade eu ver, mais a aplicação fatura comigo. E quanto mais tempo eu lá estiver, melhor ela conhece as minhas preferências e pode definir os conteúdos, o algoritmo, definir os conteúdos que me vai mostrar em função das minhas preferências para me manter agarrado lá durante mais tempo. Portanto, o Scroll Infinito, assim como, por exemplo, a reprodução automática, o autoplay, são mecanismos que me fazem manter agarrados às tecnologias, aos ecrãs, durante mais tempo. Isso tem impactos negativos diversos ao nível do bem-estar, que podemos também falar um pouco mais à frente. E até ao nível do desenvolvimento infantil. Então, na verdade, nós é que estamos em lados opostos, nós somos o produto, né? Pelo que eu entendi.
E quanto mais tempos nós passamos ali conectados, navegando na internet, mais as empresas de marketing, mais as empresas que disponibilizam esses produtos faturam. Exatamente. O que está à venda nestas plataformas é a minha atenção para ver mais publicidade. E não só faturam as empresas que mostram publicidade, os influencers que procuram influenciar no sentido de eu comprar um shampoo qualquer para tratar da minha careca, ou para perder peso, qualquer coisa assim nesse género. Como também estas plataformas ficam normalmente com a fatia de leão, como os seus convidados, nomeadamente o Leonardo Bezerra poderá explicar. As marcas também ganham alguma coisa, porque vendem, não é? Mas a fatia de leão vai de facto para as plataformas, a quem as empresas que anunciam têm que pagar para terem a minha atenção. Não é? O senhor mencionou há pouco a questão da internet, né, ser recente. Uma geração, 30 anos... pouco mais, um pouco menos, a internet comercial, né? Nós nos referimos. O senhor fazendo um balanço, dá para a gente medir, por exemplo, a internet de 20 anos atrás com a atual? Qual é o ponto de vista do senhor em relação a essa diferença que houve? Há algo que marca definitivamente a evolução da internet, que é o surgimento dos aparelhos táteis. Transformaram a internet muito mais fácil de ser usada. A internet passou a estar disponível no nosso bolso através dos smartphones. Não é preciso saber ler sequer para usar uma aplicação, e o exemplo que citaram na reportagem que passou no início é disso exemplar, quer dizer, é de tal forma intuitivo que as crianças, sem saber ler, de meses até, sabem clicar nos botõezinhos para verem os conteúdos que desejam. É de tal forma simples que até um gato é capaz de jogar um jogo. Existem aplicações para gatos, para smartphones e para tablets. Portanto, não é pelo facto do meu neto pequenino usar um tablet que é mais inteligente do que os outros, porque um gato que tem uma inteligência muito mais reduzida também é capaz de usar. Olha, essa é nova para mim, viu? Confesso que essa é nova para mim. Não, há vídeos que mostram, e existem aplicações específicas para gatos poderem se distrair, jogar num tablet. Muito forte. E isso mostra que de facto, quer dizer, não é preciso, não é ciência de foguete, como dizem os brasileiros, não é? É extremamente intuitivo e fácil de usar. E isso tem consequências, e esse é o segundo aspecto que nós vemos. A consequência disso é que cada vez crianças mais jovens utilizam estas ferramentas. Basta entrarmos num restaurante e nós vemos crianças de meses a usarem tablets. Depois do intervalo, eu queria que o senhor mencionasse até a respeito, hoje, do que o senhor pensa a respeito de pais que dão para crianças de berço, né, um tablet, um smartphone para distraí-los, para de alguma maneira acalmá-los. Eu queria que o senhor falasse daqui a pouco também sobre isso, o perigo, as consequências que isso desenvolve na criança. Mas agora nós vamos às ruas de Lisboa e daqui a pouquinho eu volto também para falar com o Rui Caterça, que está conosco. Ele é especialista em marketing digital e também vai estar falando muito aqui a respeito desse tema. Já quero cumprimentá-lo. Rui, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Prazer tê-lo aqui no Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós vamos assistir agora umas entrevistas, o Rui, e aí a gente volta. Eu queria que você fizesse alguns comentários, tá bem? Vamos assistir. Tá bem. Acha que aquilo que nós assistimos na televisão, nas redes sociais, influencia quem nós somos e a nossa maneira de pensar? Acredito que sim, mas eu não vejo pouquíssima televisão e não tenho redes sociais. Mas porquê é que acredita que isso influencia a nossa maneira? Admito, sem dúvida. As pessoas, penso que de um modo geral, as pessoas são receptivas a outras ideias. Às vezes não pensam muito, acumulam a informação e depois não sabem processá-la
nem sabem depois escolher. Sim, pode influenciar, sim. Porquê? Porquê é que diz isso? Porque acho que por vezes a pessoa deixa-se influenciar um bocadinho por aquilo que, pronto, sei lá, por exemplo, nas compras a pessoa acaba por comprar às vezes aquilo que não necessita, pronto, sei lá, acho que sim que influencia, por vezes. Quanto tempo é que você passa assim em frente à televisão, redes sociais, internet? Tem assim uma noção? Em média, 4 horas por dia. Eu sei porque eu ponho a contagem no telemóvel, então dá para acompanhar. Imagino, televisão já passei mais, já não passo muito. Mesmo notícias vejo mais no computador, no telemóvel, portanto redes sociais há algum tempo, até muito tempo. Faz parte já do dia a dia. Sim, é mau, mas é verdade, faz parte. Já alguma vez mudou assim o seu comportamento, a sua opinião por causa de alguma coisa que viu na televisão ou nas redes sociais? Não. Isso nunca afetou assim? Não, acho que não. Quer dizer, só se for inconsciente, mas penso que não. Nunca influenciam assim esses conteúdos? Não, acho que é mais nas compras. Você não deixa assim influenciar? Não. Já mudei de opinião em relação, sobretudo, a assuntos de política. Quer seja política internacional, até mesmo nossa, dentro de Portugal, sobretudo depois de ouvir várias opiniões dos comentadores. Como temos comentadores de um grande leque, sim, já mudei de opinião. Às vezes tinha determinadas opiniões ou sobre pessoas ou sobre assuntos, que depois de pensar naquilo tudo, mas eu leio mais os jornais, gosto mais de ler, sou velha, não é? Então já tenho idade, sou do tempo em que a gente lê, gosto de ler livros, gosto de tomar apontamentos à margem, porque depois posso rever, voltar lá um dia mais tarde. Hoje em dia, quem é que você acha que influencia mais as pessoas? É a internet ou a família? A internet, que tem gente que nem contato com a família tem, a internet. Só querem a todo momento estar no telemóvel, ver conteúdo? Vício nas telas. Tem visto muito isso? Sim, sempre todo mundo com o telefone na mão o tempo inteiro. E as famílias acabam por ficar um bocadinho esquecidas? Sim, eu acho isso. É assim, claro que os pais têm muita influência no comportamento dos filhos e é inevitável. Mas as redes sociais também têm muito. Mas acho que a formação são os pais, mas depois as redes sociais vão mudando, porque as pessoas vão se formando, tipo, a própria personalidade, não é? Os pais têm influência, mas depois as pessoas, cada pessoa vê o que quer e vai-se moldando. Portanto, não sei, acho que tem um bocado os dois, mas depois o crescimento influencia mais, acho que as redes sociais, porque depois os jovens vão deixando de falar muito com os pais, é normal, tipo, naquela idade dos mais novos falam muito com os pais, depois vão deixando de falar, vão mais para o quarto, telemóvel, pronto. Acho que tem os dois um bocado, mas na adolescência mais as redes sociais e os amigos até. E acredita que a televisão e as redes sociais educam ou deseducam para si? O que é que você acha? Eu acho que educam até um determinado ponto, desde que não seja em exagero, não é? Agora, quando há determinados conteúdos, aí pode prejudicar, sim. Que há conteúdos que vêm aqui deseducar as pessoas muitas vezes. Sim, e que não deviam ser permitidos em determinadas pessoas. Por exemplo? Sei lá, não faço, sei lá, às vezes eu não sei bem, mas sei que existem conteúdos que por vezes são prejudiciais às pessoas, sim. Você não confia em tudo aquilo que assiste? Não, de maneira nenhuma, não. Porque hoje em dia há muitas coisas falsas. Exatamente, até porque por vezes as notícias não são verdadeiras, não é? O problema é esse. Então tem que se escolher muito bem. Muito bem, exatamente. Às vezes até peço a opinião aos meus filhos. Olha, vi isto assim, achas que... Não, mãe, isto não é nada, isto para teres... Não ligues, isto é fraude ou é não sei o quê, pronto. Exato, sim. O que é que você acha de os bebés logo, quando nascem, pronto, assim, passado, por exemplo, a 1 ano de vida, já são expostos a conteúdos televisivos, a tablets, telemóveis? Acho mal, sim. Acho que é prejudicial para o bebê. Acha que isso no futuro pode trazer consequências? Sim, isso até está provado que faz mal, não é? Exatamente. A opinião de muitas pessoas aí diverge nesse assunto. Eu tenho conosco aqui no programa o Rui Caterça. É isso, Rui? Especialista em marketing digital, né? É isso. Olá, boa noite. Boa noite mais uma vez. Eu tenho uma pergunta para você, diante de tudo aí que foi falado pelos entrevistados.
Onde é que termina a estratégia, principalmente pelas grandes empresas, médio, pequenas, enfim, de marketing? Onde é que termina o produto de captação ou de venda e começa a entrar ali uma manipulação? Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, porque uma das entrevistadas falou que a internet tanto pode educar como também pode deseducar, né? Então a gente vê muitas pessoas sendo manipuladas. Eu queria que você então falasse sobre isso. Onde é que termina a estratégia de captação da atenção e começa a manipulação de comportamento? Ok. A manipulação de comportamento Estamos a ouvir. Começa quando existe uma intenção que eu não tenho permissão para escolher. Por exemplo, quando existe só as opções que a empresa tem um produto ou um serviço, ela determina as opções e eu não tenho opção de escolha. De forma inconsciente, eu não consigo perceber em que momento eu sou alvo ou sou uma pessoa com consciência, principalmente emocional, para poder escolher um produto ou um serviço. Existem estratégias, por exemplo, de fragilidade em situações de medo, situações de alguma emoção frágil que permite que nós não conseguimos escolher. É inconsciente. Então, o marketing, pelo que estou entendendo aí, o seu posicionamento, trabalha de acordo com a fragilidade emocional, a necessidade emocional. Não, a manipulação. Essa é a manipulação. A manipulação. Trabalha certo. O marketing. Sim, sim. A grande diferença é quando a grande diferença do marketing, da persuasão e da manipulação é que a persuasão eu tenho escolha. Uhum. Na manipulação eu não tenho escolha. Existe um processo que eu sou influenciado, entre aspas, porque existe um contexto, um contexto de medo, de alguma emoção frágil que faz com que a persuasão não seja feita. Ok, entendi. Em relação, por exemplo, uma outra pergunta, né? O aumento do tempo passado no scroll é um reflexo das escolhas das pessoas? Você acredita que as pessoas têm essa escolha? A escolha das pessoas ou do funcionamento das próprias plataformas? Você falou aí da questão de escolha. Quer dizer que o internauta, aquela pessoa que está conectada, e ela se torna viciada em scroll, por exemplo, a ponto de ficar 6, 8, 10 horas fazendo scroll infinito. Ela não tem uma opção de escolha. Ela está ali agarrada ao ecrã esse tempo todo. Tem poder de escolha. Mas por que elas são tão dependentes? Chegam a ponto de ficar 8 horas, 10 horas fazendo scroll. Existem dois pontos principais. Existem o nosso comportamento e existe o modelo de negócio de cada plataforma. Isto não funciona para todas as plataformas. Cada plataforma existe um comportamento neurológico que cada indivíduo cada indivíduo nós somos feitos, nós somos influenciados por causa do nosso comportamento. E as plataformas perceberam que quanto mais tempo eles passam nas redes sociais, mais eles têm dados suficientes para enviar publicidade. E publicidade certa. Uhum.
o que é que faz com que nós nos tornemos dependentes do scroll infinito? É que cada plataforma, principalmente audiovisual, foi pensada para gerar dopamina viciante em cada vídeo. Ou seja, nós fizemos um scroll, é uma dopamina que nós somos alimentados e faz bem ao nosso cérebro. Nós queremos mais, e mais, e mais, e mais, e ficamos presos. Que passamos 5 minutos, vou ver o que está a acontecer no Instagram, por exemplo, e ficamos 2 horas. É algo sutil, né? É algo que realmente passa para muitas pessoas, é algo quase que inconsciente, né? É inconsciente porque a sensação de prazer. O audiovisual, a internet, o marketing digital, os dados, tudo isto foi pensado muito antes da criação de um aplicativo, por exemplo. E Entendi. só depois é que é ligado ao ser humano. Primeiro estuda-se o comportamento do ser humano, depois é que cria-se tudo. Faz com que nós fiquemos presos. Ok. Eu agradeço a sua participação, Tito. Pena que nós não temos muito tempo para conversar bastante sobre o tema. Precisaríamos aqui de 2 horas de programa, o tempo passa muito rápido, mas agradecemos a sua participação. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário a respeito do tema, algum comentário mais, suas considerações finais aqui a respeito do tema. Acho que o Rui explicou bastante bem como é que a manipulação funciona. Dizer só que a manipulação acontece nas redes sociais através do algoritmo. O algoritmo, em função das preferências que vão sendo registadas, por exemplo, se eu perco 3 minutos a ver um vídeo de gatinhos, o algoritmo registra que o Tito gosta de vídeos de gatinhos. Portanto, vai-me mostrar mais vídeos de gatinhos. E isso vai fazer com que eu esteja mais tempo no ecrã. E depois, como vejo vídeos de gatinhos, provavelmente também sou capaz de ter gatinhos. Então vai mostrar publicidade de gatinhos, porque ela é muito mais eficaz. Está a estabelecer a ligação. E mais, vai mostrar aos meus amigos, como eu gosto de vídeos de gatinhos, vai mostrar vídeos de gatinhos também aos meus amigos. Porque se eu gosto de vídeos de gatinhos, é provável também que os meus amigos gostem de vídeos de gatinhos. Portanto, na realidade, acabo por não ser eu a escolher o que vejo. Eu vejo aquilo que o algoritmo quer que eu veja para me manter mais tempo agarrado a um ecrã, aquilo que o algoritmo quer que eu veja porque julga que pela minha afinidade como pessoa que gosta de mais vídeos de gatinhos, eu vou também perder mais tempo num ecrã a ver vídeos de gatinhos. Na realidade, quem nos manipula é o algoritmo. Isto tem potenciais de aplicação extremamente nefastos, como as eleições nos Estados Unidos demonstraram, porque o algoritmo pode ser trabalhado no sentido de mostrar conteúdos a determinadas pessoas, no sentido de formatar as suas opiniões, de formatar as suas preferências. Me dê imagens do Rui, por favor. Deixa eu cumprimentá-lo e agradecer pela participação. Ele está conosco aí? Rui, considerações finais, por favor. Quero agradecer pela oportunidade. As considerações finais. Eu recomendo a toda a gente a fazer, por exemplo, um detox de redes sociais, da internet em si, porque não somos o que vemos, mas influencia em aquilo que vemos. Por exemplo, a ansiedade é uma das causas. A internet é uma das causas da ansiedade e influencia muitos jovens até a viverem, a questionarem, a olharem para si como pessoas que são normais e eles acham que não, porque viram o corpo de uma pessoa Y. Então, o que eu recomendo é
fazer uma limpeza, um jejum de redes sociais, por exemplo. Desintoxicação, né? Muito obrigado, Rui. Forte abraço para você. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Obrigado. Vamos colocar mais uma vez para quem está acompanhando pela internet, já que o assunto é ecrãs e redes sociais, né? O que consumimos, o que nós vemos. Nós temos lá nas nossas redes sociais, nos stores, uma sondagem muito especial sobre o tema. O que nós vemos pode influenciar quem nós somos? Sim, influencia, na sua opinião? Não, depende, ou não influencia em nada? A segunda pergunta, por favor. Já alguma vez mudou de opinião, hábitos ou comportamentos por causa de algo que viu? Sim, várias vezes, poucas vezes ou nunca? A outra pergunta, o que vemos pode influenciar quem somos? Sim, influencia. Eu acho que mudou um pouquinho, né? Era a segunda ou a terceira, é essa mesmo? Atualmente, o que considera que tem maior influência nas pessoas? Os telejornais, as redes sociais, as novelas, a internet no geral. E uma última pergunta, ainda tem uma outra. Já alguma vez mudou de opinião, hábitos ou comportamento por causa de algo que viu? Sim, várias vezes, poucas vezes ou nunca? E temos a última pergunta aberta. Até que ponto você confia na informação que vê na televisão e nas redes sociais? Nós vamos a uma matéria secundária e já voltamos aqui com os nossos convidados que estão em estúdio e também o Rui, que falou há pouco a respeito dessa questão dos algoritmos, né? Que tem sido aí um meio pelo qual a internet tem estudado o perfil de cada cidadão. Vamos assistir. Em Portugal, a utilização intensiva de dispositivos eletrónicos é cada vez mais frequente e, com esta assiduidade, a saúde de cada pessoa fica consequentemente comprometida. Hoje, podemos assistir a uma transição do que antigamente era puro entretenimento para as mais diversas plataformas digitais, tal como um simples jogo de tabuleiro, que rapidamente passou para jogos de consolas, ou até mesmo um jornal de banca, que diante de uma modernidade altamente tecnológica passou para sites de jornalismo. Segundo informação disponibilizada pelo site Marketeer, que aborda o estudo encomendado pela User Testing, um utilizador médio gasta cerca de 110 horas por ano a percorrer as opções disponibilizadas por serviços como a Netflix, o YouTube e outras plataformas digitais semelhantes. Ainda no mesmo órgão de comunicação, é revelado que os espectadores passam cerca de 5 dias completos por ano apenas a decidir o que assistir dentro destas mesmas plataformas. Mas as novidades não ficam por aqui. Mediante os dados da International Telecommunication Union, disponibilizados no relatório Measuring Digital Development e partilhados pela Universidade de Lusíada, em 2023 cerca de 5,3 milhões de pessoas estão online, enquanto 2,7 milhões ainda permanecem offline. Isto quer dizer que aproximadamente 66% da população mundial está online. A somar a este dado, acrescenta-se o scroll desmedido. Sabe-se que o polegar de uma pessoa comum viaja o equivalente a 2 maratonas por ano, só a fazer scroll nas redes sociais. Uma pessoa pode fazer até 84 km por ano, o que corresponde a 2 maratonas. Mediante os dados da Marktest relativos ao estudo Os Portugueses e as Redes Sociais, publicado em 2024, em média, os jovens portugueses despendem de 2 horas e 25 minutos por dia nestas plataformas. Ainda em referência ao mesmo estudo, os jovens portugueses também revelaram que consultam as redes sociais e plataformas online, maioritariamente no período da noite. Contudo, no mesmo portal de informação e de acordo com o estudo Media e Advertising mais recente, relativo ao ano de 2023, os portugueses viram 5 horas e 23 minutos de televisão por dia, valor que subiu 2 minutos face ao ano anterior. Dados que refletem uma realidade preocupante e que reforçam o consumo do digital, bem como a interatividade permanente da sociedade com a tecnologia. Toda esta tendência social arrasta consigo consequências negativas, como o aumento do sedentarismo, obesidade, isolamento social, problemas cognitivos e o aumento de problemas de saúde mental, tais como a depressão e a ansiedade.
Posto isto, podemos constatar que aquilo que vemos influencia a nossa maneira de estar e a nossa saúde física e psicológica. E na sua opinião, nós somos o que vemos, o que consumimos? Nós passamos a ter como referência aquilo que nós assistimos, gostamos? Hoje, Inês, há uma tendência muito forte, né, nessa questão, se falou muito já no programa, do scroll, né? Que é essa ferramenta infinita que foi criada, muito bem pensada, para que os consumidores realmente consumam, né? Agora, uma pergunta para você. Você acredita que esse scroll, essa ferramenta pensada para prender a atenção, que impacto psicológico você tem observado nas pessoas? Se é de responsabilidade das marcas, dos criadores? De quem é a responsabilidade? De quem consome muito? De quem não tem equilíbrio? Sim, temos que ver aqui uma questão, que é todo o conteúdo que nós vemos na internet, offline, online, vai moldar os nossos comportamentos, vai moldar os nossos gostos, vai moldar as nossas crenças. Porém, nós temos algo mais que isso. Nós temos uma variável que se chama espírito crítico, pensamento crítico. E nós temos sempre a opção de questionar. Então, quando eu estou numa rede social a fazer scroll, não é, e me aparece determinada notícia ou determinado conteúdo, eu tenho também que ter o espírito crítico de questionar se aquilo é mesmo assim. A questão do scroll, eu tenho sempre a opção de escolher e de parar. Há quem não pare, é um vício, como outros qualquer, como o vício do jogo, como outros tantos vícios, como o vício do álcool, como tantos outros vícios. Portanto, no meu entender, claro que há uma percentagem que continua a fazer scroll. No entanto, o ser humano tem a opção de escolha e nós temos essa opção de escolha. O que é que acontece com o online e com os conteúdos online? Principalmente nos jovens, sim, ajuda a moldar o nosso comportamento e toda a nossa formação enquanto seres humanos, porque estão numa fase ainda inicial e, como o colega disse, não é? O jovem ainda se está a formar. E o que é que acontece também, principalmente com as redes sociais e algumas plataformas, que é o algoritmo só nos mostra aquilo que nós gostamos. Portanto, ele vai reforçar as nossas crenças. O que é que eu quero dizer com isto? Ele não me mostra outras realidades. Ele não me põe o contraditório. Não é? Então, eu acabo por pensar que só existe aquilo e que eu tenho razão. Então, quando falamos de redes sociais, novelas, tudo isso, não é? Claro que vai moldar o meu comportamento. Não há... Porque eu vejo, e se eu vir de uma forma consistente e repetida, eu vou pensar que aquilo é o normal, aquilo é que é o comum. Então, o que nós temos que fazer, nós todos, enquanto pessoas, enquanto sociedade e enquanto profissionais, é pormos, não é ver para crer, mas é ver para verificar. Isto é, procurarmos outras fontes, não nos basearmos só no que vemos e acharmos que o que estamos a ver é uma verdade absoluta. Portanto, ver outras fontes, ler noutros sítios, acima de tudo, termos literacia mediática, conseguir perceber o que está certo e o que está errado, não é? E conseguirmos ter pensamento crítico e espírito crítico para isso mesmo, e não vermos que tudo o que nos aparece à frente é verdade. Tudo, não é? Isto também vem de casa e da educação. Acima de tudo, nós conseguirmos ter espírito crítico sobre as coisas e poder ir buscar mais fontes e mais informação e ir questionar sempre, procurar o contraditório daquilo que nós estamos a ver e não darmos como verdade absoluta. E o que mais a gente vê aí nessa febre, digamos assim, é justamente a parte de entretenimento, né? Porque dificilmente a pessoa vai fazer scroll de
de um material educativo, né? Ninguém vai ficar ali 2, 3 horas estudando um idioma, por exemplo. É verdade, Gelson. Sim, é verdade. Você vê que o produto de entretenimento, eu acredito que é o que mais se vende hoje, é o que mais vicia as pessoas. Sim, e há aqui outra questão que é, as notícias, principalmente para uma faixa etária, não digo para uma faixa etária mais velha, mas para uma faixa etária mais jovem, as notícias são consumidas nas plataformas como as redes sociais. O que é que acontece? O entretenimento está misturado com as notícias e muitas vezes nós podemos confundir credibilidade com popularidade. Se eu tiver um criador de conteúdo que tem muitos seguidores e se ele disser uma informação, eu, à partida, vou-lhe dar credibilidade porque ele tem muitos seguidores. Agora, acima de tudo, nós temos que nos educar e educar os nossos filhos, os nossos irmãos, no sentido de se questionarem. Não é? Não é porque tem muitos seguidores que o conteúdo é credível. Exatamente. E a gente tem visto isso, né? Exatamente. A gente vê assim, eu tenho que questionar, é ou não é credível? Vamos ver outras fontes, não é? Porque hoje as notícias estão também nas outras plataformas, principalmente para estas faixas etárias mais jovens. Não é? Então é muitas vezes atribuída credibilidade, a popularidade, é aqui misturado. A verdade, Inês, a gente tem visto, infelizmente, né, um crescimento vasto aí na internet de pessoas que realmente não têm conteúdo nenhum. O que falam para destruir valores, destruir princípios, falam coisas que chocam, falam coisas que realmente não contribuem nada para a educação, para a formação de identidade de um ser humano. Essa que é a verdade. Sim. A gente vê aí pessoas falando um montão de bobagem com milhões de seguidores. E alguém que realmente tem um conteúdo sério, um conteúdo educativo, uma porcentagem muito mínima, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Leonardo quer falar também sobre isso? Bom, eu concordo com muita coisa que ela trouxe. E o que você discorda? Bom, se concorda com muito, concorda com tudo. Bom, eu concordo com ela nessa questão. Enquanto ela foi falando ali, eu não trouxe nenhum questionamento. O que eu poderia trazer era alguns complementos. Sim. Mas, no geral, eu concordo com ela. Ok. E na sua opinião, o Leonardo, as marcas devem preocupar-se com o bem-estar digital do seu público? A questão é só vender mesmo? Elas devem se preocupar. Tem empresa de marketing. Elas devem se preocupar, mas infelizmente elas não estão interessadas nisso, porque isso pode impactar nas vendas. Hoje, diminuir, né? Hoje as empresas, né, elas estão muito focadas em gráficos, números, metas. E se elas fizerem qualquer movimento que possa impactar nisso, muitas das vezes elas deixam de lado aquela ação ali e passa a responsabilidade para outro, né? Hoje no digital a gente não vê nenhum conteúdo educativo sobre o excesso de uso de redes sociais, sobre filtrar. E um complemento aqui trazendo, né, do que ela trouxe é que a gente nunca vai estar curado do filtro de informações verídicas ou falsas. A gente tem que estar sempre passando por um autoconhecimento. Então, hoje eu estou consumindo muito conteúdo que não me agrega valor. Eu tenho que ter esse autoconhecimento de entender o que me faz mal, eliminar e daqui a pouco passar por esse processo de novo, porque a gente está sempre se apegando a um novo vício, a um novo conteúdo, a um novo influencer, a um novo tema. Então, é um trabalho árduo de todo dia a gente estar olhando, no fim do dia, o que a gente consumiu e saber filtrar o que a gente vai levar para o dia seguinte ou não. Eu acho que é a melhor maneira de lidar com esse vício. Tem uma das perguntas aqui que fala justamente isso aí. É possível crescer marcas sem explorar o vício do scroll? Olha, eu acredito que existe, mas o trabalho é dobrado, porque a partir do momento que você não utiliza manipulação, o seu resultado vai ser inferior a essas empresas que manipulam os telespectadores, que jogam sujo. A manipulação nada mais nada menos do que promessas falsas ou agressivas. Por exemplo, a cura da diabetes em 10 minutos. Eu vejo muito isso aí, né? Quem quer emagrecer tem um creme aí que é só usar 2, 3 vezes. Exato. Tira a ruga e, enfim, chás milagrosos e é uma infinidade de produtos que criam uma ilusão, uma fantasia e faz a pessoa consumir. Exatamente. Acontece muito, então tem essa questão, né? Quem manipula está à frente do mercado porque está jogando sujo. Foi um pouquinho do que o Tito falou, se eu não me engano, né? Foi o Rui, eu acho. O Rui que falou. Foi o Rui. A respeito dessa dependência, né? Dessa necessidade individual de cada cidadão, essa fragilidade emocional,
espiritual. Sim. E aí então vem os manipuladores ou então as empresas trabalhando e trazendo para essas pessoas aquilo que na cabeça delas é a necessidade. Exatamente. A internet ela filtra o que constrói e o que destrói. Caiba a gente filtrar o que a gente vai absorver. Por exemplo, recentemente agora eu tenho consumido conteúdos de livros, algo que eu não tinha muita prática. O algoritmo ele traz resumos de livro, frases impactantes. Isso tem me auxiliado, né, de forma construtiva. Então, realmente, a gente consegue ter acesso a coisas positivas e negativas. A internet é um mundo, né? E se souber usar, com certeza. Ninguém está aqui a criticar a internet, a era digital, a IA, né? As ferramentas aí utilizáveis. Ninguém está a criticar essa era tão importante, porque a era digital foi importante para a ciência, é importante para a medicina, é importante para a questão de segurança pública, para a educação. Então, ninguém está a criticar, nós não estamos a criticar nenhuma empresa de marketing, não estamos a criticar a internet de forma alguma. Nós estamos trazendo aqui o tema, nós somos aquilo que consumimos, aquilo que vemos. Qual é a sua opinião? Você, internauta, telespectador, você pode participar conosco, 218-368-008, como também através do WhatsApp, 918-617-038. Nós vamos a mais um bloco de entrevistas nas ruas e já eu volto também para encerrar a participação com o Tito, que está conosco ainda por videochamada. Ele está conosco, não está, produção? Confirma para mim, sim? Está aí o seu Tito. Sim, senhor. Ainda estou por aqui. O assunto está polêmico, o assunto está interessante, hein? Precisávamos de mais tempo para falar muito sobre isso. Quem sabe num próximo programa. Vamos assistir essas entrevistas e já voltamos com o Tito. Vocês acham que aquilo que nós assistimos nas redes sociais, na televisão, influencia quem nós somos e também a forma de pensarmos? Sim. Porque nós consumimos muita coisa todos os dias e talvez até queiramos experimentar algumas coisas que nós vimos online, certo? E isso faz nós ter interesse em outras coisas e pronto. Também pode criar algum traço em nós. E a sua opinião, qual? Sim, eu concordo, até porque nós não temos a visão certa daquilo que acontece com as pessoas nas redes sociais, temos uma visão super superficial e às vezes uma realidade que não é realidade, uma realidade oposta àquilo que realmente acontece no dia-a-dia das pessoas e acho que muitas vezes a gente segue essas realidades, ou seja, acabamos por comprar coisas por outros mostrarem. Sim, se a pessoa não tiver uma mente firmada em um propósito, na sua identidade, ela acaba se influenciando pelo que ela vê, assim como companhias também influenciam. Quanto tempo é que você passa assim em frente à televisão, redes sociais, internet? Tem assim uma noção? Agora não muito, no máximo 1 hora, mas já cheguei a passar umas 3, 4 horas por dia. Eu sou notívaga, sofro de insónias, por isso muito tempo, umas 7 horas, 8 horas. Quando está com insónias vai mexer? Ou telemóvel, redes sociais, ou televisão. Ouvir música também ou ler, mas de noite não me dá muito jeito de ler, leio durante o dia. Quem é que para si influencia mais as pessoas hoje em dia? É a família ou a internet? Para mim é a família, mas para mim, para as outras pessoas deve ser a internet. Sim. Acha que a internet está aqui muito presente nos dias de hoje? Está muito presente. Muitas pessoas acabam por não dar ouvidos às famílias, esquecem-se um bocadinho da família. Acho que isso é mais com as novas gerações, os miúdos são muito... É a geração do telemóvel, das redes sociais, e eu acho que eles esquecem-se um bocado dos valores familiares, que são incutidos pela família. As redes sociais, a TV talvez não hoje não, mas acho que as redes sociais muito mais. São muitas opiniões diferentes em muitos locais. Você acredita que as redes sociais, na sua opinião, as redes sociais e a televisão educam ou deseducam? Educam. Eu acho que se a gente olhar seriamente para as redes sociais, a gente pode aprender muita coisa, a gente tem muito conteúdo lá, muita coisa importante, e eu acho que se a gente já tem uma cabeça boa, a gente consegue pensar que tem coisas lá que não valem a pena, então a gente só passa reto pelas coisas que não valem a pena. Tem vários níveis. Eu acho que por um lado deseduca, ou seja, tiramos se calhar o tempo que devemos dar à nossa família e aos nossos para estar no telemóvel ou numa mera rede social, mas por outro lado também educa, ou seja, muitas vezes temos, por exemplo, o TikTok, temos muitas formas de como estudar, por exemplo, ou como comer, o que devemos fazer na nossa rotina. Acho que nessa forma educa, sim.
É isso, no YouTube, por exemplo, há muitos vídeos que nos podem educar a nível de matemática, até mesmo no TikTok, lá está receitas, várias formas de estudarmos e conseguimos tirar proveito da situação usando a internet, mas ao mesmo tempo acho que também há a parte da deseducação mais na parte jovem, na nova geração. Quer dizer, nós ainda somos jovens, mas há pessoas ainda mais jovens que nós já têm acesso aos telemóveis e acho que nessa geração há muita deseducação por conta da internet. Vocês acreditam em tudo aquilo que vêem nas redes sociais, na televisão? Não de todo mesmo. Tentam selecionar bem, fazer bem as vossas escolhas? Sim, certamente. Até hoje em dia, até nos jornais, nós vemos aqueles gráficos sobre a política e aquilo para mim é super ridículo. Eu não confio em nada daquilo, em estatística que eles mostram, não. Você confia em tudo aquilo que vê na televisão ou nem por isso? Não, duvido sempre. Depende das notícias, mas duvido muita coisa. A internet veio aqui afastar ou aproximar as pessoas, na sua opinião? A internet, é assim, eu sou da geração de 70. Eu não tenho internet da minha adolescência. Eu acho que a internet foi muito boa, mas ao mesmo tempo muito prejudicial. Eu vou-te explicar porquê. Olha, por exemplo, eu perdi o meu emprego porque eu era produtora de revistas. As revistas não vendem. Eu deixei de ter trabalho porque as informações estão todas na internet. Por um lado veio beneficiar, mas por outro lado veio prejudicar. Muitas pessoas realmente perderam aí o trabalho porque não acompanharam a evolução do mercado e acabaram por ficar para trás. Me dê a imagem, por favor, do Tito Moraes, que é fundador do projeto Miúdos Seguros na internet. Tito, uma pergunta, que estratégias, por exemplo, práticas, as famílias elas podem adotar para ajudar as crianças e os jovens a gerir melhor esse tempo dispendido em redes sociais e a olhar ecrãs? Você tem aí um projeto de consciência, coisas práticas que as famílias podem adaptar? Esse tema nós trabalhamos com alunos e com pais. Nas escolas falamos com os jovens, do 5º ano até o 12º, através de uma sessão que se chama Agarrados à Net, como gerir o teu tempo online. E com os pais trabalhamos no âmbito de uma sessão que se chama Pais Digitais pela Parentalidade Digital Positiva. Algumas das recomendações que damos os pais não permitirem a utilização dos telemóveis nos quartos, ou seja, os telemóveis devem ficar num espaço como da sala à noite, quando as crianças se vão deitar. Não permitir também a utilização dos telemóveis à hora da refeição, seja o almoço, seja ao jantar. O estabelecimento de regras para a utilização destas ferramentas, seja do telemóvel, seja da consola de jogos, do computador e da televisão. E temos um documento que normalmente disponibilizamos aos pais, e quem tiver interesse entra em contacto, envia um e-mail para info@agarradosa.net, que se chama 7 Passos para a Parentalidade Digital. E nesses 7 passos vão algumas recomendações, nomeadamente falar com os nossos filhos sobre estas questões. E falar sobre estas questões não é só dar-lhes sermões sobre os riscos que eles podem estar sujeitos online, é interessarmos e conversarmos sobre aquilo que eles fazem online. É estabelecer regras também, um segundo passo, sobre aquilo que fazemos. Usarmos também os controlos parentais que estão disponíveis na grande maioria deste tipo de plataformas. E envolvermos na utilização que os filhos fazem da internet. Por exemplo, uma das coisas que nós ouvimos muito é que as crianças e os jovens gostam muito, por exemplo, os rapazes sobretudo, de jogar. É importante que os pais joguem também com os filhos para perceberem o mundo deles e interessarem-se por aquilo que lhes dá prazer. Se os pais olharem para aquilo que dá prazer aos filhos de uma forma negativa, não estão a estabelecer conexão com eles. Outro aspecto também extremamente importante é os pais serem o exemplo no que toca também à utilização
destas ferramentas. Nós não podemos estar a dizer aos nossos filhos que têm que se portar como cidadãos exemplares na internet e não sermos exemplo a esse nível para os nossos filhos. Estes, digamos, são 7 conselhos que nós desenvolvemos um pouco mais nesse documento, que desenvolvemos muito mais nas ações que fazemos, quer mas sobretudo na sessão de pais digitais. Relativamente aos jovens, temos também algumas dicas que utilizamos e que passamos na sessão dedicada a eles e que organizamos com eles. Importa também saber que tempo é que nós de facto dedicamos aos nossos telemóveis. E as generalidades dos telemóveis, dos sistemas operativos de telemóveis, seja da Apple, seja da Google, têm funcionalidades que nos permitem saber não só o tempo que eu uso por dia, mas também o tempo que eu uso para cada aplicação. E isso permite-me começar a perceber que há umas aplicações que me consomem mais tempo do que outras e permitem-me começar a controlar a minha vida digital antes que seja ela a controlar-me a mim, não é? Ok, Tito. E uma última pergunta para nós encerrarmos aqui, ainda a respeito de idades. O que falar sobre essas idades críticas, né? Já de acesso à net, por exemplo, crianças de 2 anos, 3 anos, o que você tem a dizer a respeito disso? É viável? Tem como equilibrar isso? Apesar de poder haver programas de televisão para bebés, portanto, que estimulam a utilização de ecrãs por bebés, a Sociedade Americana de Pediatria é acompanhada por muitas outras sociedades europeias e não só de pediatria, dizendo que as crianças até aos 3 anos de idade não devem ver ecrãs, havendo uma única exceção, é ver ecrãs em videochamadas para falar com parentes que vivam distantes. E eu diria mesmo que uma criança até aos 6 anos não tem necessidade de ver e de usar ecrãs. Há determinado tipo de competências que são extremamente importantes de serem adquiridas na primeira infância até aos 6 anos. Se não o forem, corremos o risco, depois elas podem ser adquiridas posteriormente, mas não com a mesma eficácia. Veja-se um exemplo muito simples. Se eu hoje quiser aprender a falar alemão, vou ter muito mais dificuldade em o fazer do que uma criança com 3 anos que rapidamente aprenderá o idioma. Há competências que têm que ser aprendidas na primeira infância e que devem ser aprendidas no contacto com o mundo físico e não no contacto através dos ecrãs, sob pena de prejudicarmos o desenvolvimento da criança, porque ela não vai adquirir essas competências com a mesma eficácia que o faria sem ecrãs. Tito, eu agradeço imenso a participação do senhor aqui no debate público de hoje. Agradeço o convite, foi um prazer estar aqui convosco. Espero tê-lo aí num próximo debate sobre o assunto, porque realmente é um assunto de utilidade pública, né? Forte abraço para você, boa noite, tá? Um abraço, muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, continuação do meu programa. Para si também. Nós já vamos finalizar em alguns instantes. O tempo passa muito rápido, né? Já é 00:08. Leonardo tem muito para falar, né, Leonardo? Tem. Vai ter que ter parte 2, parte 3. O que você gostaria de falar que ainda não foi falado aí? Certo. Complementando o que o Tito trouxe, né? O projeto dele é incrível, com certeza vai mudar a vida de muitas crianças. Concordo. Só que me trouxe uma reflexão. As crianças, elas são espelho dos pais. Então, educar as crianças envolve praticar a educação que a gente está levando para as crianças, porque se a gente reprimir ela de usar tela, de consumir telas, conteúdos, redes sociais, YouTube, e a gente está o tempo todo no celular, como que a gente vai conseguir sustentar isso? Então, eu acredito que a gente tem que olhar também para os adultos, para educar e praticar,
e também parar de se comparar. Eu vejo muitos adultos que se destroem através do digital, se comparando profissionalmente, sobre conquistas, sobre amizade, sobre lugares que conheceu ou não, e isso gera uma ansiedade, uma depressão, uma autossabotagem, e no final, né, quem está ali para liderar as crianças do nosso futuro não está apta. Forte isso aí, hein? Você tocou num ponto aí que não havia sido tocado ainda, essas comparações realmente faz esse consumismo aumentar de uma forma desenfreada, mas para uma inclinação destrutiva, né? Porque a pessoa, quando se compara com outro que está lá do outro lado do mundo, em relação a roupas, a joias, a bens, hoje há uma ostentação na internet muito forte que tem despertado em muitas pessoas essa cobiça, essa ganância que traz o que você falou, ansiedade, depressão, frustração, problemas no relacionamento, problemas familiares. Exatamente. Eu não quero finalizar só falando um ponto negativo, porque apesar da gente se destruir, se a gente focar nessa comunicação, nesse formato de conteúdo, a gente também consegue crescer muito profissionalmente se a gente passar por aquele processo de autoconhecimento. Sim. Entender o que faz bem, entender o que faz mal. Muita coisa boa na internet. Isso aí, e direcionar a atenção para aquilo ali que vai crescer, porque hoje eu vivo do digital. Sim. Eu com certeza consumi coisas que me fizeram mal, mas eu também consumi muitas coisas que me fizeram ser o que eu sou e alcançar o que eu alcancei. E melhorar cada dia, né? Sim, há conteúdos aí extraordinários, né, Inês? Você que trabalha é consultora, né? Sim, de empresas. Como é que funciona aí o seu dia a dia, conversando com as pessoas? Como é que é? E com as empresas. O que posso dizer da minha experiência de anos com as empresas é que nós em Portugal ainda temos muito trabalho a fazer. Nós temos mais de 90% das empresas em Portugal que são pequenas ou microempresas, com menos de 10 trabalhadores, empresas familiares e que a nossa população, como eu disse inicialmente, é uma população envelhecida. Então ainda há uma transição digital para se fazer das empresas. Da população, sim, nós enquanto indivíduos já 80% têm acesso à internet em Portugal, agora nas empresas ainda há um grande trabalho a fazer em Portugal e é isso que noto no meu dia-a-dia. No entanto, nos últimos anos tem havido apoios da União Europeia no sentido de fazer essa transição digital das empresas. Há um longo caminho a percorrer, no meu entender. Se nós formos olhar para as estatísticas da Data Reportal e olharmos para os países que têm 90 e tal por cento, 99, 100% de utilizadores ou de população com acesso à internet, são os países mais desenvolvidos. E também vemos que os países que são os menos desenvolvidos são aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso à informação. Então, e como nós podemos ver também nessas estatísticas, só 62% da população a nível mundial, 5 mil milhões, como vocês falaram ali, é que tem acesso à internet. Há 30 e tal por cento ainda que não têm acesso à internet. E se formos olhar para esses países, para as crianças nesses países, para a educação nesses países, são países que estão muito mais atrasados. E, no meu entender, nunca tivemos jovens com tanto acesso à informação, boa e menos boa, e nunca tivemos jovens tão bem preparados em termos tecnológicos para melhorar o mundo. Agora resta saber o que é que nós queremos fazer, se queremos fazer o bem ou o mal. Ou o mal. Não é? Portanto, não, essa é uma realidade, isso é incontestável, né? Que o mundo está melhor, tudo está melhor. Tudo está melhor. Resta saber o que é que nós queremos fazer com a informação que nós temos e com as competências que nós temos. Acho que temos uns jovens que têm nas suas mãos, nunca tiveram tantas condições para tornar o mundo ainda melhor. Resta saber o que é que nós queremos fazer. A gente assiste, eu gosto muito de filmes épicos, né? E a gente vê uma era completamente fora, assim, até do imaginário, porque para enviar uma mensagem era muitos meses, para fazer uma navegação, aviação na época nem era impensável. Então, com o avanço da tecnologia, a gente vê realmente um mundo melhor, pessoas vivendo melhor, especialistas, né, surgindo a todo momento em diversas áreas. Realmente a qualidade de vida melhorou muito. E esses países que não têm acesso à internet, a gente vê a baixa qualidade de vida. E dos países e das sociedades. Eu acredito que um dos pontos principais é essa falta de acesso, né?
de acesso à informação, à educação, à formação, porque eu acredito muito que a informação, a formação, a educação é a nossa liberdade. Pilares, é a liberdade dos pais, das famílias, de todos nós. Tem corrido bem, então, o trabalho? Tem corrido bem. A senhora gosta do que faz? Amo o que faço. Quando eu vejo que a senhora fala aí, fala com a... Com paixão. Fala com entusiasmo, com emoção. Temos que ter espírito crítico sobre Leonardo as coisas. Também, quando fala do trabalho, fala com alegria. É tão bom fazer o que gosta, né? Exatamente. E poder ajudar as pessoas. E para um bem comum, sim. Considerações finais, Inês? Considerações finais. Como eu disse, ainda há um longo percurso a fazer. Ainda há uma grande parte da população mundial e em Portugal que não tem acesso à internet. A ONU estabeleceu objetivos para que a internet e o acesso à internet seja um bem comum e acessível a todos e não só a quem tem dinheiro, a quem tem recursos financeiros. O que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, eu acredito, e as estatísticas também mostram isso, que quem tem mais acesso à internet e há mais tempo também já se sabe autocontrolar e regular para não estar tanto tempo na internet. Há países que já condicionam nas escolas, não terem telemóvel para as crianças. Portanto, é um caminho que nós estamos a percorrer e nós próprios temos que ter espírito crítico, temos que ter pensamento crítico, questionar, ler muito e procurarmos o contraditório, não querermos só ouvir o que concorda connosco e o que reforça as nossas crenças, porque é importante a discussão para podermos evoluir, e é isto que eu quero deixar a todos os nossos telespectadores. Que bom. Foi um prazer tê-la aqui, tá? No programa. Prazer foi meu. Sempre terá as portas abertas para tratar desse e de outros assuntos relacionados, tá? Leonardo, considerações finais? Minha consideração final é passar pelo processo de autoconhecimento e saber filtrar cada dia mais. Não só fazer um detox, parar de consumir, porque depois volta tudo ao normal. E quanto mais a gente dobrar a nossa atenção para conteúdos de valor, que vai ajudar outras pessoas, vai ajudar você mesmo, a gente vai conseguir se tornar uma pessoa melhor e agregar, né, no modo geral. Não é deixar de consumir, é saber o que consome, né? Exatamente. Porque a internet faz parte da nossa vida. Eu uso a internet o dia todo. Exatamente. Né? Usamos aí as redes para publicar aquilo que nós cremos, consumimos para estudar, enfim, para pesquisas. Então é o que consome, né? É Sim, o que consome. Exatamente. Com essa consciência, com esse filtro, com esse equilíbrio. A internet é uma ferramenta poderosíssima para o autoconhecimento, a educação, exatamente, o sucesso, né? Eu conheço muitas pessoas que mudaram de vida através da internet. Coisas que há 20 anos atrás era possível só para grandes empresários, já de idade. Hoje você vê jovens que dobrou a atenção para um projeto específico e conseguiu ficar rico com 18, 20 anos. Exatamente. Agradeço a sua participação também. Obrigado, eu que agradeço. As portas do debate estarão sempre abertas para você. Perfeito. Você é a sua empresa. Estúdio Million. Exato. Tá aí. Bom, nós vamos à sondagem lá dos nossos stories. Coloque aí, vamos saber como é que ficou. Estamos curiosos. Vamos lá. O que vemos pode influenciar quem somos? 69% diz que sim, pode. 31% diz que depende. E 0% aí diz que não influencia em nada, preferiu não opinar. Temos aí a segunda pergunta. Já algumas vezes mudou de opinião, hábitos ou comportamentos por causa de algo que viu? Viu? Eu falei que era mais de 90%. E faz sentido. Eu falei no início. E realmente é. 9% algumas vezes, poucas vezes. É pena que essa porcentagem talvez não seja para algo tão bom, mas nunca é tarde, né? Temos aí a terceira pergunta. Atualmente, o que considera que tem maior influência nas pessoas? Telejornais, 0, hein? E 50% redes sociais, 0% novelas. Nem novela a pessoa está gostando mais, hein? E a internet no geral. Hoje é uma conexão frenética e maciça das pessoas nas redes. Uma outra pergunta, agora a resposta aberta. Temos aí a Maria, que a pergunta era a seguinte: até que ponto você confia nas informações que vê na televisão e nas redes sociais? A Maria disse: a confiança depende menos do meio e mais da forma
como a informação é verificada. Concordo consigo. Um usuário anônimo diz, confio, mas quando a informação é cruzada entre várias fontes, quer dizer, várias fontes falando a mesma coisa. Sim. Né? Também é uma tática para você avaliar aí a credibilidade. Bom, agradeço a todos os telespectadores, internautas, a todos os nossos convidados. Ficamos por aqui com o debate público de hoje. Eu quero deixar o e-mail para quem está em casa, para quem acompanha o programa, enviar a sua sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar a sua sugestão de tema, a produção irá avaliar e, sendo aí pertinente, nós vamos trazer aqui à mesa do debate público, tá bem? Ficamos por aqui, um forte abraço a todos, fique bem e até a próxima terça com mais um tema polêmico, um tema que com certeza vai trazer aí uma educação, uma projeção de um pensamento, de uma visão completamente diferente. Forte abraço a todos.